Senhoras e senhores, meninos e meninas malvadas de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar de meninas malvadas. Efraim Fernandes aqui, e nas quartas eu não uso rosa porque eu só tenho roupa preta. Fala galera, aqui é Camila Santana. Hoje é dia de gravar sobre esse filme maravilhoso que eu adoro, tá na minha lista de filmes. E entra no carro, galera, vamos gravar sobre meninas malvadas. Grava pela segunda vez, né? Porque eu fiz a burrice de apagar sem querer a primeira, mas isso é só um detalhe. Exatamente. Oi galera, eu sou a Dani e eu vim fazer o barro acontecer. Fala galera, Rafael Teodoro na área e eu tenho um aviso. Regina George trai o Aaron Summers toda quinta-feira na sala de projeção em cima do auditório. Muito bom! Vamos lá, gente, vamos falar desse filme Meninas Malvadas, que é um filme que veio das ideias da Tina Fey, que é a comediante famosa na época pelo Saturday Night Live, acredito eu que ela começou ali. Se não, ela ficou muito famosa nessa época. E eu já deixo de cara aqui uma pergunta: pode ser considerado um novo clássico, considerando que ele faz 20 anos esse ano e tem meme pra tudo quanto é lado, falando sobre frases do filme, momentos do filme? É um novo clássico pra vocês? Já se tornou, assim, pelo menos no meu meio, um filmezinho cult até, sabe? Você já viu Meninas Malvadas? Esse é o clássico da nossa geração e tudo mais. E eu considero também como um. Eu nem sabia que já tinha tantos anos assim, então só apoiou ainda mais o selo de clássico, com certeza. Não só virou um clássico entre os memes, mas também virou diversos produtos, né? Então, acho que isso reafirma que ele pode ser considerado um clássico. Tem aí coleção de roupa, objetos. Tá muito dentro da sociedade mesmo 20 anos depois. E sem falar que o filme ele cresceu com o tempo, né? Ele no lançamento ele não foi tão impactante e tal, assim, mas conforme foi passando, né? A gente foi encontrando ele principalmente TV aberta, né? Se não me engano, a primeira vez que passou no SBT, e aí o Brasil também ajudou a popularizar alguns termos, né? Alguns memes, e o filme virou de alguma forma cult. Ele representa bem os filmes de comédia ali dos anos 2000. A categoria ali de comédia / romance, né? Comédia romântica, filme adolescente, teen, né? Ainda mais na escola, né? Que é uma coisa que é muito frequente nos filmes americanos desde os anos 70, desde o final da década de 70, se eu não me engano, anos 80, dominou. Quantas vezes a gente viu na sessão da tarde filmes que se passam na escola e a gente tem ali o grupo dos amigos, e aí um é apaixonado pelo outro, e aí bota comédia, e aí bota algum drama familiar, algum drama na escola. Então isso é uma fórmula que eu diria que é até batida em Hollywood. E eu diria que esse filme do Meninas Malvadas, pra mim, até onde vai a minha lembrança, é um dos últimos grandes filmes adolescentes que se passam na escola e reforçam laços de amizade, e tem questão familiar, e tem questões do dia a dia. Eu gosto bastante desse filme, cara, apesar de ser um filme considerado, entre aspas, tá, bobinho, eu acho que é um filme que pode dialogar com muitas pessoas, porque, por exemplo, a gente vai falar da Cade, né, que é a personagem da Lindsay Lohan. Ela se sente deslocada na escola, naquele ambiente dela, que ela ficou a vida inteira morando na África, ela vai finalmente para uma escola pública nos Estados Unidos, e ela é meio quase como uma presa, né, e até as filmagens, né, os ângulos de câmera, a forma como filma, o roteiro, ele brinca como se ela fosse uma presa, e ela vai aos pouquinhos revertendo isso para fazer as sabotagens na Regina. E quantas vezes você entrando na escola, entrando numa sala de aula, você tem que lidar com aquele cara chato que fica em cima do teu pé. Então dá pra gente se relacionar com isso em relação a essa personagem. Jogando aí pra vocês diriam que Meninas Malvadas é pros anos 2000 o que as Patricinhas de Beverly Hills foi pra década de 90? Porque para pra pensar, filme que se passa na escola com personagem feminina ali carismática e forte, que depois começa a ditar a moda, começa a ser referência para outras meninas. A Alicia Silverstone se tornou esse ícone, assim como a Rachel McAdams se tornou um ícone aí de referência, beleza e etc. nos anos 2000. E aí? Eu concordo, porque anos 90 é engraçado isso, né? Que é aquela velha história, né? Cada filme é produto do seu tempo. E eu lembro que quando saiu As Patricinhas de Beverly Hills, que inclusive tem o Paul Rudd
Todd, que atualmente é o Homem-Formiga, né? Cara, é um filme que foi muito marcante na época. Eu lembro de todo mundo falar desse filme, e o filme, ele é muito característico dos anos 90, com essa coisa da ascensão feminina, as roupas, a moda dos anos 90, a forma como todo mundo fala, e tem aquela coisa da típica história de amor que a gente gosta de ver nos filmes, e aí 10 anos depois, praticamente 9 anos depois, tem essa reinvenção ou essa atualização de temas, só que agora pros anos 2000, que é o Meninas Malvadas, né? Eu fiquei até sabendo que teve sequência de Meninas Malvadas, teve musical que eu não cheguei a conferir, e eu não sei se teria o mesmo impacto, né? Aí eu jogo pra vocês se teria o mesmo impacto, mas sim, eu concordo contigo, Dani. O filme é um remake para que a geração atual consiga conhecer a história aí, né, de Meninas Malvadas, com algumas adaptações pro tempo de hoje, e o elenco que fez o musical na Broadway, que foi convocado para fazer os personagens nesse novo remake. Eu não cheguei a ver a produção nova, né? Na minha opinião, pelo menos pela rede, né, que eu tenho. A produção nova não chegou no auge, ou não conseguiu pegar as pessoas totalmente como o filme de 2024 ainda pega. Não digo no lançamento, que, se eu não me engano, o Meninas Malvadas de 2004 também não foi um filme auge na época, passou a ser agora, né, com o devido do tempo. Mas o que parecia ser assim, a gente vai fazer um remake, e o remake vai pegar essa galera nova, eu não senti muito isso. Acho que o de 2024 ainda continua sendo mais popularizado. Não senti que o remake conseguiu chegar no interesse das pessoas. Porque a gente está agora numa fase, né, o Camille e Dani, se a gente pensar, a galera que tinha ali seus 12 anos em 2004, a galera tá com 30 e poucos agora. Então, o pessoal, de certa forma, mais ativa, economicamente falando, e a gente sabe que existe hoje uma cultura voltada também, eu falo cultura comercial, para pegar a galera que tem poder aquisitivo. Então, você ter, por exemplo, a Globo passando todo dia 3 de outubro o Meninas Malvadas, é o Meninas Malvadas Day, né? Que criou-se essa cultura. Então, você pode reparar que nos últimos 4 ou 5 anos seguidos, no dia 3 de outubro, passa Meninas Malvadas na sessão da tarde. Também devido ao fato de que essa nossa galera, né, está trabalhando e consegue dar essas referências culturais para frente. Mas o novo filme, ele realmente... Eu não gosto muito dessa questão de você fazer remakes para pegar uma nova geração. Eu sempre acho que, como Meninas Malvadas foi de Patricinha de Beverly Hills, como a gente comentou aqui, cara, faz uma série, um filme... Pode, se você pegar o mesmo plot, mas faz uma coisa original, sabe? Um spin-off seria bacana, contando ali como a Regina, a Cade, a galera toda tava na vida adulta, e de repente os filhos delas agora serem na mesma escola, alguma coisa nesse sentido seria bacana. Sim, inclusive a Netflix lançou até uma piada num trailer de um outro filme que ela vai fazer, que a personagem tá assistindo alguma coisa com a Lindsay Lohan, né? Aí eu esqueci o nome da atriz, mas é a que faz a tua entrada, Dani, a fazer o barro acontecer, eu esqueci. A Gretchen. A Gretchen, isso. Ela olha pra televisão e fala, essa garota parece alguém que eu estudei no ensino médio, que é a Lindsay Lohan, né? Então, tipo assim, usando o universo para poder fazer piadas, eu acho mais saudável do que necessariamente você pegar um nome, Meninas Malvadas, e fazer história. E porque a gente teve, tá? Se você analisar aí, se você parar, dar uma pesquisada, você vai ver que tem filmes de adolescentes, de protagonistas femininos, ou até puxar aqui antes até o cast acabar, que, poxa, funcionam e são muito bem engraçados. Eu acho que poderia, inclusive, uma coisa que me veio aqui agora na cabeça, acho que poderia haver uma expansão desse universo da seguinte maneira, uma brincadeira com esse universo de Meninas Malvadas da seguinte maneira. Tem um filme que eu gosto muito, que é Curtindo a Vida Doidado, que o diretor é o John Hughes, e o John Hughes, ele fez alguns filmes na década de 80, e todos esses filmes têm uma coisa em comum.
é a escola. Os alunos estudam aparentemente na mesma escola. É uma brincadeira que o diretor, que é roteirista, também fez, que é o Sherman High School. Acho que é Shermer High School, que é a escola que tem em comum todos os filmes, né? Todos os personagens adolescentes dos filmes que ele escreveu, e aliás, esse cara sabia escrever sobre a adolescência como ninguém. Com seus dramas, com as suas coisas boas, suas coisas ruins, relações familiares, amigos, e todos esses filmes dele tinham essa relação do Shermer High School. Então eu fiquei até pensando aqui, pô, acho que Meninas Malvadas poderia fazer, tipo, sei lá, um spin-off, como a Dani falou, trazendo outros personagens, mas que não necessariamente precisava chamar Meninas Malvadas, mas seriam histórias que se passam na mesma escola, dessa mesma maneira como o diretor de Curtindo a Vida Doidado fez, em qual ali tem outros personagens, uma nova geração chegando naquela mesma escola, lidando com coisas novas que são relacionadas ao tempo delas. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem essa questão do bullying virtual. A pessoa chega, faz uma foto, posta alguma coisa na rede social e faz uma brincadeira de mau gosto com a pessoa e tal. Eu acho que talvez eles poderiam trazer isso para atualizar temas sobre essa relação de convívio na escola. Não sei se esse novo filme estaria abordando sobre isso, que tem o Meninas Malvadas 2, que eu não cheguei a ver, e tem o musical também, que é recente. Mas então, eu acho que não teria problema se chamar Meninas Malvadas, tá? De maneira geral. Mas acho que eu concordo com você no ponto de... Cara, traz outras histórias. Eu acho que você... Porque assim, o que me incomoda é você ter a personagem Regina George sendo interpretada por outra personagem, por outra atriz. Porque aí você não tá trazendo uma nova história para aquela personagem. Aquela personagem já existe uma história nela, de maneira geral. Por exemplo, tem uma série Netflix, não sei se todo mundo conseguiu, se já tiveram acesso e tal, que é o Eu Nunca. Cara, o Eu Nunca faz muito bem. Muito boa! Ela traz vários pontos da vida adolescente sem ser de um jeito caricato. Traz de um jeito muito interessante. Quem não viu ainda, veja. Tem outro também com a Hailey Steinfeld, que é a Kate Bishop, né? O pessoal que assiste Marvel, que é quase 18 também, que tem a mesma ideia. Então, assim, você tem séries e filmes para adolescente, passando pela adolescência em todas as questões, assim, eu tô pegando nas que são comédia, né? Porque se a gente for pegar drama, você tem o Euforia ou Eufória, por exemplo, que trata um pouco bem disso. Mas, por exemplo, Eu Nunca, cara, é uma comédia super bacana, super divertida, que tu fica doido assistindo e tem toda aquela dinâmica de você ter a bullying, você ter o relacionamento, então o lance da amizade, de uma maneira super bem bacana, assim, sem estresse. Acho que vale super a pena. E, por exemplo, um pouco do outro lado, a própria Sex Education faz isso também. É um ambiente escolar, aí é voltado mais pro lance do sexo em si, mas tem a questão do drama de alguns personagens, ou seja, tem história, tem conteúdo, quase 18 também é muito bom, que eu acho que fica aí uma ideia de não precisar fazer um novo Meninas Malvadas, mas talvez usar, como você falou, a mesma escola e contar outras histórias se passando ali. Cara, eu queria falar da Regina George, cara. Assim, é uma personagem que é muito conflitante pra mim, porque ao mesmo tempo que eu gosto pra cacete dessa personagem, mano, eu tenho uma ojeriza tamanha, cara, a mulher é o demônio. E ela é genial, e eu não falo isso da boca pra fora, ela é genialmente interpretada pela Rachel McAdams, que é uma das minhas atrizes favoritas, e é muito curioso ver como a Rachel McAdams, ela cresceu nesse mercado, né, porque ela começou a fazer filmes pequenos, assim, que é esse, ela fez o Garota Veneno, que se eu não me engano, que ela troca de corpo com o Rob Schneider, que eu também acho muito engraçado, aí ela foi começando a crescer, subiu o degrauzinho, ela fez o Diário de uma Paixão, que eu gosto demais desse filme, e a partir daí, cara, ela não parou mais. Então, eu acho que ela faz uma Regina George muito marcante pra chegar, e como o Rafa falou, né, ou como o Teodoro falou, pô, os caras vão e meio que fazem um remake e trazem uma outra atriz pra interpretar essa personagem num espaço de tempo muito curto, pelo menos eu acho que 20 anos, tudo bem, passa da regra dos 15, 20 anos, mas ainda assim, cara, é uma personagem que é tão marcante que a gente não consegue imaginar uma outra atriz fazendo essa personagem. Aí chega uma outra pessoa pra fazer, e eu não sei se eu não vi, eu não me interessei em ver, sinceramente, e eu não acho que a galera vai aceitar muito bem como é com a Rachel McAdams. Você destacou o crescimento da Rachel, mas a gente também tem a Amanda, também cresceu bastante. Só acho que talvez um pouco da Rachel, ela começou a fazer, não ficar só na linha do gênero do romance, né? Tem uns thrillers também, mas enfim, ela também tem uma crescente, né? Cresce assim também como atriz, né, da ponta dos trabalhos. E eu diria até uma coisa muito polêmica, que a Regina George, que é a vilã, tomou o lugar ali de protagonista no lugar da Kate, da Lindsay Lohan. Ela é muito mais lembrada. É isso que eu ia tocar nessa questão, porque
ela é tão ruim, ela é tão ruim que não tem como. Porque, tipo assim, eu acho que ela é a melhor atriz desse filme. Eu acho que isso também conta muito. O poder de interpretação dela. Porque quando você vê um personagem e você odeia o personagem, você gosta de odiar o personagem, é sinal de que o ator ou a atriz está fazendo um bom trabalho. Tipo o Joffrey do Game of Thrones. Você odeia esse personagem. Isso só reforça o quão bom a pessoa ficou naquele personagem X. É a personagem que ultrapassa a história, né? E isso não é incomum, tá? De acontecer de maneira geral, mas como você falou, a trama, quando é bem escrita e a atriz é boa, geralmente você vê o coadjuvante sobressaindo do lugar teoricamente, dos personagens principais. Mas eu acho que, para além da interpretação da Rachel McAdams, não sei se vocês sabem dessa história, acredito que sim, a Lindsay Lohan queria fazer o papel da Regina George. Só que aí o staff dela, né, os agentes e tal, convenceram ela a fazer a Candy, porque é a que tem a redenção no final. E ela, saindo da Disney, aquela da Nickelodeon, da Disney, não lembro agora. Então, ou seja, ela ir fazer a imagem de uma vilã iria queimar ela desse lugar de patricinha. Tanto é que se você vê a maioria dos filmes da Lindsay Lohan, sempre é a mesma linha ali, né? Ela é a patricinha, ela é aquela que fica com o garoto no final e por aí vai. Então, já talvez era uma prova do que a Rachel McAdams, se não me engano, fez o teste e aí depois houve a troca. Mas claro que a Regina eu acho que o lance da Regina é que, principalmente no começo, né, as trollagens de cortar a blusa para aparecer o sutiã e a Regina é tão over de popularidade que tá bom. E no dia seguinte tá todo mundo com a roupa cortada, que ela lançou uma tendência, assim. Exatamente. Colocam ela nesse pedestal, tanto cara, que tem uma cena com o diretor que eu adoro esse ator. Adoro. Cara, e é incrível como ele tipo assim, cara, eu não quero falar com a Regina, sabe? Tipo, o diretor da escola tem medo da Regina, então é um personagem absurdo, assim. Pô, esse negócio aí que você falou do diretor ter medo da Regina, tem uma cena que eu acho muito boa, que é a cena em que todo mundo é reunido na quadra, depois que dá aquela confusão toda na escola, porra, vai vir uma anarquia. Parece até aquele episódio do Cobra Kai, que todo mundo cai na porrada. E aí, tipo, os professores estão parados na quadra de basquete, reúne todo mundo, e meio que rola uma dinâmica de grupo ali, cara, pra todo mundo se perdoar e, tipo assim, quem aqui já se sentiu ofendido com a Regina George? Tá, agora quem aqui ofendeu alguém? Tem alguém aqui que se sentiu ofendido com alguém? Tem. Aí rola essa dinâmica toda e tal. E, cara, eu gosto desse filme, cara. De novo, aquele filme que parece bobinho, mas, cara, tem umas paradas ali que são bem bacanas de assistir. A frase, né? Quem é que já se sentiu ofendido pessoalmente pela Regina George? Aí o diretor levanta a mão, todo mundo é incrível. O curioso é que toda a revolução na escola começa por conta de não só o livro do Arraso, né? O livro do Arraso ele é a culminância, já é a gota d'água da derradeira, mas tudo começa por causa de um boy meio sem sal, né? Eu gosto do Jonathan Bennett, mas o Andrew Samuels, né? Qual é o nome do... Porra, maluquinho, mó carinha de... Aaron. Meio sem sal, né? Fica aquelas duas divas maravilhosas ali, meio... Ele sendo a razão ali de uma possível inimizade entre as duas e tal. Disputando um homem, porra. Rapidinho, porque assim, mas isso aí é clássico das comédias e inclusive clássico de novela, né? Folhetim é isso, disputando o mesmo homem ou a mesma mulher. Pô, mas o cara é mó sem sal, maluco. O cara é mó sem sal. Mas o lance assim, da Regina é o domínio, né? É o domínio, porque a Regina, ela termina com Aaron. Sim. Ela que termina. E só que assim, quando ela vê que o que ela desprezou tá sendo querido, né? Ou seja, a Candy tá atrás, pra ela é uma afronta algo que é dela. Então, assim, não é porque ela tá disputando o cara, ela não quer o amor do cara, é algo mais possessivo mesmo, entendeu? Que é mais assim, aí vocês mulheres podem me dizer um pouco mais, porque eu não sei se existe isso, tá, no universo feminino, então tudo que eu falar a partir de agora, considerem isso como uma mentira, porque eu não tenho local de fala para falar sobre isso, mas na cabeça, assim, pelo que passa, é que ela tem um reinado, né, e ela tá eliminando a afronta da posição que ela possa ter. Ter o Aaron na mão dela significa ela continuar sendo a rainha, e perder isso, talvez, na cabeça dela, perder a posição que ela tem. Não, eu acho que pode ser, eu acho que é isso mesmo. Esse filme fala muito também sobre questões de controle, né, e relações abusivas, né? E a Regina é uma pessoa, é um personagem, né? Que a gente percebe que não tem muito
ponto de controle, né? A mãe é bem birutinho, o pai, eu nem lembro do que se aparece o pai da Regina, ou eu acho que os pais são separados, alguma coisa assim. E ela fica naquela, parece que a única forma dela suprir talvez uma necessidade pessoal de afeto é tendo controle sobre as pessoas ao redor. Então ela tem o controle sobre esse menino, que realmente é um menino muito sem sal, sem açúcar, mas controle sobre as amigas, né? E é um jeito dela se manter ali no lugar conhecido, de certa forma, numa sensação de reconhecimento, de carinho, que talvez ela não tenha muito na vida pessoal, na vida privada. Cara, isso pra mim é coisa. Eu não sei se isso é definição de psicopatia ou sociopatia, mas você vê claramente que ela é uma pessoa que tem problemas, ela é claramente uma pessoa que é manipuladora, ela gosta de manipular. Ela é tipo assim, ela manipula porque ela gosta, cara. Porque talvez seja bem isso que você falou. Ela deve estar compensando alguma falta que ela teve na vida dela, alguma lacuna na vida dela, então ela tenta compensar isso, manipulando as pessoas, fazendo com que as pessoas adorem ela, façam dela um modelo a ser seguido, porque ela não teve aquilo quando era mais nova. Porque a cena da mãe, tipo assim, toda vez que a mãe entra em cena, que também é uma outra atriz do Saturday Night Live, eu não sei se é Amy Poehler o nome dela, que também é uma mulher engraçadíssima. Porra, tu vê que a mulher não tem nada na cabeça. Tem a cena da cama, o Teodoro tava até falando aqui em off. Tem a cena da cama, cara. E, pô, tem uma cena que ela entra no quarto e a Regina George tá se pegando com um cara na cama. E ela falou, gente, fiquem tranquilos, eu não sou uma dessas mães chatas, não sei o que e tal. E os dois se pegando fortemente, a mãe nem aí. Então tu vê que tem uma lacuna na vida dessa garota para ela fazer as merdas que ela faz. De novo, pode parecer coisa bobinha, mas eu acho que é o tipo de coisa que acontece na vida real. Você falou da cena da cama, né? Ela convence a mãe a trocar de quarto, porque o quarto ou a cama da mãe é melhor. Então ela tá na cama dos pais e a mãe vai pro quarto dela, tipo, você fica aí. E a questão do controle das amigas, se eu não me engano, ela diz o dia que tem que usar determinada roupa, o que pode e o que não pode comer, o que pode e o que não pode vestir. E tanto é que quando a Cad vai fazer parte do time, a Cad diz, tipo, ó, essas são as regras que você tem que seguir. Então, na quarta, usamos rosa. É tudo bem do controle dela. E engraçado, não sei se a gente já vai passar para falar sobre a Cad agora, que a Cad também, ela se corrompe pelo poder. Sim. Ela vai na busca de tentar derrubar a Regina George. Quando ela se torna a nova abelha rainha, cara, ela tá super bem em estar naquela posição. Né? E vai se afastando dos amigos. Ela faz dois amigos, que é a Janice e o Damian, e eles acabam se afastando e fala, cara, você tá virando igual a ela, você tá virando uma escrota igual a ela. Então ela acaba perdendo temporariamente ali a amizade, ou vai se afastando, e é quando ela começa a se dar conta de que tá fazendo besteira. É que se acostumar com o poder é fácil, né? Sim. E aí tu entende também, às vezes, por que a Regina quer manter o controle, né? Porque fica tudo da forma que você quer. Imagina você estar num ambiente social que você controla. É tudo do seu jeito, tudo da maneira que você quer que funcione. E a gente não está falando de um lugar que tem, sei lá, 2 pessoas. A gente está falando de uma escola que tem, sei lá, centenas de pessoas regindo da forma como você quer. Ó, vocês falaram aí do livro do Arraso. Eu não sei se teve na escola de vocês, mas na minha escola teve uma espécie de livro do Arraso. Não chegava a ser um livro do Arraso, mas eu acredito que isso talvez fosse comum em outras escolas. Eu sei que na minha era. Que era basicamente um caderno pautado, o qual uma primeira pessoa fazia uma pergunta, seja lá qual fosse, quem fosse responder, respondia, e depois em seguida fazia uma pergunta. E esse caderno ficava rolando na turma inteira, e aí quando a turma inteira tivesse respondido, isso rolava, esse mesmo caderno ia para a turma seguinte. Então, tipo assim, era como se tivesse um representante daquele caderno que passava pro representante da outra turma e ia rolando. E eu lembro que deu um fuzuê que uma vez pegaram, um inspetor lá da minha escola pegou esse caderno e ele queria saber quem foi que fez, quem foi que não fez, e foi parar na mão do diretor da escola. Cara, isso deu uma merda, eu não sei quem pagou o pato. Mas eu sei que deu uma confusão muito grande, porque coisas do tipo, ninguém se identificava, obviamente, né? Mas tipo assim, eu transaria com o professor tal, eu transaria com a professora tal. Só que a galera baixava o nível na hora de falar, né? Escrevendo coisa bem específica, né? E, cara, isso deu um fuzuê na escola que, meu Deus. Nas escolas que eu estudei, foi muito comum, não, ainda bem. Graças a Deus.
Na minha só tinha um livro de pergunta mesmo, que era uma folha que ia dobrando, aí você não sabia quem tinha perguntado, você respondia e dobrava, e fazia uma pergunta depois. Mas esse lance aí de passar para outras escolas, quem você pegaria, o nível é outro aí, Não, mas não era nas escolas. Era, passava de uma sala de aula para outra. Quando, tipo assim, terminava, era, sei lá, eram 40 alunos numa turma. Quando tinham 40 perguntas e 40 respostas, né, mais ou menos a média, a pessoa que era representante do caderno pegava esse mesmo caderno pautado e entregava para uma outra pessoa da turma seguinte. E isso aí ia rodando, rodando, até que um dia o inspetor pegou e deu um mó fuzuê, porque foi parar na sala do diretor, o diretor querendo saber quem era e tal. E, Gente, tipo, tinha coisas. uma organização, né? Tinha até. Tinha, o aluno pra fazer coisa errada, porra, é assim, é uma organização só. Na minha escola, a única coisa que teve em comum era que tinha o grupo dos populares, o grupo de quem sofria bullying, o grupo de quem, né, fazia o bullying, mas livro do arraso nesse nível, não. Uma última fofoca aqui. Eu lembro de escola. Eu lembro que eu tava no terceiro ano, acho que eu tava no terceiro ano do segundo grau, e aí rolava um papo de que um dos nossos professores estaria supostamente se relacionando com uma das alunas, né? E assim, terceiro ano do segundo grau, a galera era menor de idade, 17 anos, ou já tinha 18, mas ainda assim era aluno. E deu um fuzuê porque ficava aquela coisa, né? Ninguém sabia se era verdade ou não. E aí eu sei que no final dessa Polêmico história... e problemático, tipo quando o treinador é visto na quadra se agarrando com uma aluna. Eu sei que o final dessa história, o professor e a aluna, eles acabaram casando depois da escola e acabaram tendo uma filhinha, que hoje é uma mocinha. Então, teve um final feliz aí nessa história, porque o cara foi e assumiu. Mas naquela época, o pessoal falando, pô, um professor, uma aluna, porra, vocês imaginam, né, o bafafá que foi na época. Na minha faculdade teve uma aluna que pegou a professora, engravidou, casou, mas estão juntos até hoje. Mas na faculdade pode tudo, né, cara? A faculdade é um negócio menos burocrático. Apesar de que sempre rola aquele livro de burocracias, né, entre funcionários e alunos, né? Mas assim, acho que a faculdade é menos problemático. Falando da Kelly aqui também, que é toda a questão dessa descoberta, né, de inserção de alguém que vem de um ensino particular, dando com as realidades, né, e os conflitos que todas as outras adolescentes já tinham passado, né. E eu gosto muito como no começo do filme ela faz esses paralelismos com a selva, né? Ela fala, cara, isso aqui é igual a selva, não mudou nada. Então é uma crítica aí da Tina Fey também da sociedade selva de pedra, como a gente sempre ouve falar, né? Essa história, acho que essa história é baseada em vivências que a Tina Fey teve, né? Ou levemente baseada em vivências que a Tina Fey teve. Mas lembrando que a Cad foi sacana, ela extrapolou ali os limites do que podia e do que não podia. Ela foi influenciada pelo meio, né? Como a gente bem, né, que vocês falaram aí, a gente bem sabe, ela foi criada sem influências. Sim. Então, digamos que ela era um alvo ali bastante contaminável, bastante influenciável, já que tudo pra ela era novo, né? E fora que ela começou a pedido, né, da amiga lá rock and roll, e ela foi sendo influenciada pelo meio. Digamos que a Cad está perdoada por ter se excedido, porque ela meio que se perdeu. Agora, vai ter um filme novo da Lindsay Lohan, que assim, ela fez o Sexta-feira Muito Louca, que é um filme que eu acho bem legal, e parece que ela vai fazer uma sequência. Vai ter uma segunda parte desse filme aí, a Jamie Lee Curtis volta com ela, e eu tô aqui curioso pra saber como é que vai ser isso. Deve ser muito bom. Esse parece ser uma sequência de fato, né? E não um remake. Mas a Lindsay Lohan, depois da rehab, né? Depois que ela ficou bem, dos vícios e etc., ela tem feito vários filmes de Natal, filmes românticos na Netflix. Sim, tem muita coisa no streaming saindo com ela. Sim. E aí eu queria tocar num assunto que eu sou, acho que tecla repetitiva, né? Tecla travada, sempre falo nisso. Que a gente estava falando, por exemplo, da Amy Poehler, né? Há um tempo atrás aqui. Para quem não conhece, dá um beijo aí para ver Parks and Recreation, que é muito bom. Ou A Confusões da Leslie, para quem vê no brasileiro. É a mesma turma que faz o The Office, tá fazendo essa série, então é o mesmo estilo. Então quem gosta de The Office deve gostar de Parks and Recreation também. Mas o lance da diferença da idade, né? Tipo, a Amy Poehler faz a irmã da Regina George, a Amy faz a mãe da Elizabeth... Gente, esqueci o nome da atriz, da Rachel McAdams, perdão.
E, cara, é aquela questão de diferença da idade, né? Elas têm, se não me engano, elas 6 anos mais velha. Ou algo. Eu acho que são 8 anos, talvez 8, por aí. A Rachel agora tá com 45, a Amy Poehler tá com 53. São 8 anos de diferença, sabe? Fazendo mãe e filha. E tu vê que a Lindsay Lohan, né? A gente tá até conversando isso, não sei qual foi o cast, de como tem essa dificuldade para algumas mulheres em Hollywood encontrarem naquele meio tempo um papel, né, pra você. Então, por exemplo, a Lindsay Lohan já tá com seus 40 e poucos, e aí você tem, por exemplo, a Lindsay Lohan fazendo o mesmo tipo de personagem, né, dos anos 90, dos anos 2000 que ela sempre fez. O par romântico, de alguém que tá querendo casar, só que ela tem seus 40 e blaus. Não, inclusive, esse ponto da idade me lembrou uma outra coisa da gente, que é digno da gente comentar aqui. Que nos anos 2000, jovens de 20, 25 anos interpretavam adolescentes de 16. Isso era muito comum, a gente vê isso na TV. E nós, que éramos adolescentes de fato, de 13, 14 anos naquela época, nos sentíamos mal por não termos aquela aparência dos adolescentes da TV, dos filmes e etc, né? Eu lembro que até um desses filmes paródia, que acredito eu que é um Todo Mundo em Pânico da vida, é uma cena de vestiário que é um bando de burro velho de 30 e poucos anos, eles brincam com isso. Ele fala assim, justamente isso, não, porque se isso aqui fosse, se o que a gente está vivendo fosse um filme de comédia besterol, nós seríamos um bando de atores sem muita reputação de 30 e poucos anos, fingindo que temos 18. E aí eles dão uma risadinha assim, depois eles param, fazem uma cara séria assim, depois voltam pro personagem. Então é engraçado isso, né? Hollywood sempre teve essa coisa de filme adolescente, pegar um cara de 20 e poucos anos pra interpretar um personagem de 15, 16, sabe? Talvez até por conta de classificação de temas, né, sobre assuntos que venham a ser abordados, e talvez não seja conveniente ter um menor de idade, né, vivenciando aquilo em tela. Talvez. Tem também a questão da lei de que o menor de 18, se não me engano, não pode ficar X tempo no set de filmagem. Então faz com que as produções elas se alonguem, né? Porque você tem que diminuir a carga horária de gravação. E adulto não tem, digamos, restrição, ou a restrição é bem maior para poder produzir. E pegando uma série que não é tão nova, mas Glee era um pouco disso, né? Os personagens, todos os atores tinham 30 anos fazendo personagens de 15. Acho que no Meninas Malvadas a diferença não é tão grande. Se a gente falou que, por exemplo, a Rachel McAdams tem 45, o filme foi há 20 anos atrás, então ela tinha 25, fazendo ali um papel de, 17, porque era perto da formatura ali, talvez. Eu acho que a Rachel McAdams e a Lindsay Lohan, eu acho que, quando eu falei que tem 8 anos de diferença, não é ela e a mãe, não, é ela e a Rachel. A Rachel não, ela e a mãe também. A Amy Poehler com 8 anos de diferença. A Lindsay Lohan tem o quê? Lindsay Lohan tem 38, então, tipo, se você jogar 20 anos pra trás, ela tava ali com seus 18. 17, 18 anos, e a Rachel devia estar com 25, 26, por aí. No máximo uma irmã mais velha, né, e não uma... Exato. E o legal é que no final do filme, acho que é o único momento que a gente de fato vê menores de idade é no final do filme, quando todo mundo tá ali parado ali do lado externo da escola, né, e tal, e aí passam as novas meninas malvadas que devem ser crianças de 13, 14 anos, sabe? E aí a Cade imagina elas sendo atropeladas, ela, opa, brincadeirinha e tal. Acho que é o único momento que de fato aparece menor de idade na história. É porque o elenco são os veteranos, né? Eles estão ali no terceirão. Eles já têm ali os seus 17, 18, e a galera que tá chegando no ensino médio tem 14. Então, é a galera que tá ingressando ali pra tomar o reino do ensino médio. Vocês falaram aí dela imaginando o ônibus atropelando. Eu lembro que no filme as teorias, né, que viram a cabeça da Regina George virando, a Cad empurrou, a Cad estava dirigindo o ônibus. É bem coisa assim de escola, né, quando você não sabe do que aconteceu e você vai inventando os boatos só vão crescendo. E dessa galera toda, eu acho que a Rachel McAdams é quem de fato decolou na carreira, porque a menina que fazia a Lindsay Lohan tá voltando agora, fazendo essas produções menores. A Rachel, a Amanda Seyfried. Ela, inclusive, a Amanda, ela fez um filme que eu acho muito legal, que é chamado Cartas para a Julieta, que é um filme bem bacana. Pô, o filme é bem filmado. Esse filme é muito bem feito, ele é bem filmado, ele é bem dirigido, bem roteirizado. E ela faz Mamma Mia, ao lado da Meryl. Mamma Mia. É verdade. Ela também não fez aquele Cartas para John, ou tô enganado? Querido John, fez sim. Isso, chato pra caralho. Esse é chato pra caralho, meu Deus. Não é chato nada. Esse é legal, chato nada.
A gente já teve essa discussão, que é sobre se qual é o nome do cara? O Channing Tatum. Se o Channing Tatum, ele é bom ator ou só é bonito. Eu acho que ele só é bonito. Só isso. Eu acho que ele nem é bonito, eu acho que ele só tinha um tanquinho. É. Nem sei se tem mais. Eu acho que não. Porque Ele não, gostoso, pô. desculpa. O cara Desculpa, mas gostoso e dança bem. Aí. Então, é Ó, tipo mas- o Vin Diesel. O Vin Diesel não é bonito, o Vin Diesel atua bem. Não atua bem, não. O Vin Diesel só tem braço, porque ele não é bonito e nem atua bem. Inclusive o Channing Tatum, ele tá lá no Deadpool e Wolverine com aquela fazendo o Gambit piada e, pô, tem uma barriguinha de chope ali, dá pra ver que tem uma barriguinha de chope ali, dá pra ver que tem uma papada ali, parece que chamaram ele aos 48 do segundo tempo, ó, consegui, tua chance é agora. Porra, agora? É agora ou nunca mais, tá bom, então eu vou. E o cara não se preparou muito bem pro papel não, porque dá pra ver que ele tá um pouquinho, ele não tá naquela mesma forma física que ele normalmente sempre tá. Falando aí dos gordinhos do cinema, o Tom Hardy tá obeso, né, nesse Venom 3. Pô, não, mas o Tom Hardy, ele tá coroa também, eu sinto que ele não tá mais naquele pique, entendeu? Porque se tem um filme dele, fugindo um pouquinho aqui da pauta principal, tem um filme dele chamado Guerreiro, Warrior, que ele faz um lutador de MMA. Meu irmão, o trapézio do maluco, parece que ele teve aula com The Rock sobre como malhar o trapézio. O maluco tá um monstro. E aí tu vai ver ele nesses filmes merdas do Venom, porra, ele tá com o maior cara de quem tá de saco cheio, ele tá com cara de quem sempre tá com ressaca. Sempre tá com ressaca. Mas ele só é 3 anos mais velho que o Channing Tatum, cara. Pô, cara, mas sei lá, cara, essa galera aí, sei lá, tá desgostosa da vida, porque até a atuação do Tom Hardy tá ruim, meu Deus do céu. Mas o Tom Hardy já atuou bem alguma vez na vida dele? Já, Eu naquele acho que Mad sim. Max, que ele não fala nada. Mad Max, Peaky Blinders, o Warrior, o Bronson. Cara, ele já fez até aquele filme de comédia romântica que ele fez com a Reese Witherspoon e o cara que fez o Chris Pine, que é o Guerra é Guerra, que também eu acho um filme bem legal de comédia romântica, mas é meio ação e tal. Pô, ele atua bem, ele não é só bonito não, ele atua bem. Gente, dito tudo isso, qual é a nota que vocês dão para Meninas Malvadas? Eu vou dar 4 cadeiras, porque é um daqueles filmes que marcam geração, é um filme que é muito feliz na proposta, é um filme que é uma reunião de coisas, sabe? É um bom roteiro, é bem filmado, ele é bem escalado, eu gosto das atuações, eu gosto das coisas que são faladas nesse filme, e é um filme que resistiu ao tempo, né? Porque ele tinha tudo para ser mais uma comédia romântica que se passa na escola, e a gente já teve 1001 filmes sobre isso, mas é um filme que resistiu ao teste do tempo. Então eu dou 4 cadeiras pra esse filme. Bom, eu também vou seguir na mesma linha. Eu dou 4 cadeiras também. Eu acho um filme muito interessante. Pra mim, virou cult, Alice. Eu acho que dá pra gente abordar usando esse filme vários assuntos como relações abusivas, né? E relações abusivas, não só as relações românticas, né? Mas as relações de amizade, que a Regina George como amiga é um exemplo disso. Dá pra gente abordar conflitos adolescentes, dá até pra gente falar sobre rivalidade feminina, até na cena da quadra em que a professora tá falando, dando uma chamada, né, na galera, e ela comenta, fazer aquela ação com as garotas sobre quem já falou mal de uma mulher, quem já falou mal por trás, né? Quem já falou por trás de uma amiga, a gente tem que parar de ficar se chamando de vagabunda, porque isso faz com que os meninos, né, os homens nos chamem de vagabunda também. E aí as meninas começam a refletir, né, sobre o quanto elas estão batalhando contra elas mesmas e por que isso, né? Pra quê, no final das contas? Por que não se ajudar? E esse papo de sororidade ainda nem era muito discutido em 2004, né? Então, acho que dá para trabalhar muito essas questões e outras. Então, por isso, para mim, é 4 cadeiras. Eu também vou dar 4 cadeiras. É uma comédia romântica que cumpre o papel ali de comédia romântica / filme adolescente. É divertido, tem romance, tem essas histórias todas por trás, essas lições aí que chegam pros adolescentes. Envelheceu bem. Cara, 16 cadeiras, né? Eu pego essas 4 e multiplico por 4, porque é um filmaço, é um filme que se tá passando eu paro pra ver, é um daqueles filmes que quando você não tem nada pra ver, você sempre dá uma olhada pra ele, pra ver se você vai reassistir. Ele tem um tom de comédia
que é digno, assim, que é estilo Tina Fey de maneira geral, né? Porque ele tem todo o time ali, os dois amigos dela, Daniel, o Damian e a Janice Young, né? Eles têm toda uma dinâmica própria, né? Que eles brincam, né? Que gay demais da conta, mas só eu posso dizer isso sobre ele, ninguém pode dizer, que é aquele lance de amizade. Tipo, eu posso zoar meu amigo, você não pode, sabe? E tem toda uma relação de, como vocês falaram muito bem aí, das garotas se encontrarem e tirar uma coisa que era aquilo que a gente falou, né? Que era característico de toda comédia romântica, que é os rivais buscando ali o mesmo homem, a mesma mulher, e eles falam, cara, não existe isso, sabe? Não tem por que ter essa competição. E o que a Camila puxou é muito, muito interessante. Cara, se vocês mesmos se chamam de vadias, vocês estão dando direito a qualquer homem te chamar de vadia, porque vocês estão se comportando dessa forma. Tem também um personagem que eu gosto muito, que é o Kevin Gnapur, e ele é todo, sabe, sou bonzão e tal, que é um outro perfil também de adolescente, que é o cara que é fisicamente feio, mas que tem uma autoestima lá em cima, que faz um contraponto justamente com outros personagens da história que tem autoestima muito baixa. Exato. Então, e ele é mó engraçado também, né? E aí, por exemplo, a Gretchen é uma garota que tem uma autoestima baixa de maneira geral, apesar dela estar ali dentro das poderosas, né? Ela se deixou contaminar, né? A Regina fez ali uma fic que ela não era tão bonita, não era tão boa. E ela acreditou, e ela é lindíssima. Sim. E assim, e é curioso porque ao mesmo tempo em que ela odeia a Regina, ela quer a aprovação da mesma. Isso é muito louco. Mas aí a gente vai aquele ciclo, né, do dominador, né? Você quer a aprovação de quem te domina de certa forma, quer a validação. E cara, é meio complexo, apesar de ser um filme de comédia, a gente ri, brinca, mas é um filme que com algumas camadas bem interessantes, e até de criação. Eu lembro que, por exemplo, os pais da Cad não sabem como botar ela de castigo, porque eles nunca fizeram isso, porque nunca tiveram essa associação com ela, nunca precisaram, nunca tiveram esse tipo de tato, né? Então é bem interessante. 4 cadeiras, e só o último destaque aqui, o diretor, né? Que é o Mark Waters, que ele também fez E Se Fosse Verdade, né? Que é aquele filme do Mark Ruffalo, da Reese Witherspoon, que ela tá em coma, melhor dizendo. Fez Sexta-feira Muito Louca. Então, foi um bom sequência de anos para esse diretor aí, reinando nessas comédias românticas de maneira geral. E é isso aí, pessoal. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, você já sabe, mesapra04@gmail.com. Manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Spotify, Deezer e outros agregadores. Estamos no YouTube também. Então, curte, compartilha, manda pra aquele seu amigo, pra sua amiga que curte Meninas Malvadas. E eu quero mandar um beijo pra Geise. Geise, você deixou tudo mais icônico na sua dublagem na Regina George, cara. Muito obrigado, minha amiga. Beijo pra você. Pessoal, até a próxima e fui!